pensar assim, se coisas muito simples como o tempo de uso de um telefone celular de uma criança já modifica o seu cérebro, até que ponto a interação do cérebro humano com a inteligência artificial não vai modificar esse cérebro? Esse é um grande ponto de interrogação, né? Até que ponto nós vamos acomodar, né? O nosso cérebro vai se acomodar a partir da inteligência artificial ou vai resistir a isso e assumir o controle? Esse é o grande momento de discussão desse assunto, né? Pois é, essa é a questão. Tem até ouvinte aqui perguntando se o cérebro não pode atrofiar, né? Uma vez que a inteligência artificial está fazendo... Esse teu ouvinte está entendendo muito bem a nossa conversa, uma pessoa muito inteligente. O que está vendo é o seguinte, a gente daqui a pouco vai começar a delegar, tudo aquilo que a gente começa a delegar, a gente vai ficando menos capaz de fazer. Porque se a gente fazia uma coisa, para de fazer e começa a delegar, você vai ficando cada vez menos competente nessas coisas. E como corretamente o ouvinte fala, o que mantém o tônus cerebral, se a gente quiser usar esse termo, é botar o cérebro em funcionamento. Se a gente começar a recuar e deixar a máquina ocupar muito espaço, esse cérebro, o termo atrofiar, ele usou de maneira, claro, um pouco mais figurativa, assim, né? Não para atrofiar em termos de ficar com menor tamanho, mas vai ficar certamente menos equipado de conexões, né, na medida em que vai delegando esse funcionamento. Vai sendo menos demandado, né? A menos que a gente consiga entender o espaço que a gente tem para o cérebro em outras demandas. Isso, por exemplo, uma coisa que se fala bastante, por exemplo, vou falar na área que eu trabalho, né, que é a da medicina. Né? Hoje em dia, e se vê isso, tem que quase que os ouvintes vão se relacionar com o que eu vou dizer agora, que às vezes os médicos têm pouco tempo numa consulta para conversar com o paciente, porque ele tem que preencher papel, ele tem que fazer laudo, ele tem que anotar coisas, etc, etc. Né? Talvez, no medida que a máquina possa substituir várias dessas coisas, vai sobrar, por exemplo, mais tempo para a relação do médico com o paciente numa consulta. Isso vai ser enriquecedor para o cérebro, vamos dizer assim, certo? Outra coisa que está se vendo que pode vir a ser muito interessante é o seguinte, se sabe hoje, talvez os seus ouvintes tenham que saber disso, que o principal preventivo para não ter doença de Alzheimer, por exemplo, não é nenhum grande remédio que custa não sei quantos milhares, mas é acertar hábitos de vida. Mas esses hábitos de vida, eles custam caro, eles custam tempo. Por exemplo, hoje, a Organização Mundial da Saúde diz que a quantidade de exercício como um elemento de prevenção da doença de Alzheimer é entre 150 e 300 minutos por semana de atividade física mais intensa, entende? 300 minutos são 5 horas, tá certo? Muita gente não tem 5 horas por semana para dedicar para atividade física, correto? Agora, quem sabe a inteligência artificial vai nos ajudar a diminuir um pouco a nossa carga de trabalho do dia a dia, sobrar mais tempo, por exemplo, para fazer atividade física e enriquecer o cérebro do conceito de proteínas, novas conexões que o exercício traz, que hoje nós não temos condições de fazer. Então, como tu falaste muito bem, vai talvez uma realocação, né, da demanda cerebral e uma maior possibilidade de enriquecer, entre aspas, o nosso cérebro com experiências, seja de relações interpessoais, seja de atividade física, bons hábitos de vida, que demandam tempo e que esse tempo a gente não tem hoje, né? Certo? Então, talvez a inteligência artificial vá nos ajudar a ter mais tempo para outras coisas, isso sim. Né? Que bom! Agora, do ponto de vista do trabalho, é um pouco preocupante, né? Porque a parte operacional, a inteligência artificial pode substituir, porque ela é muito melhor do que nós. Aí a gente fica mais com a parte mais humana e criativa. Agora, sim, essa é uma das grandes questões do momento, né? Quer dizer, qual é o ponto de inflexão, digamos assim, em termos da oferta de trabalho, o que vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu tenho muita esperança que uma grande parte das funções humanas que poderiam ser substituídas não vão ser, porque tem um toque humano, né? Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui do lobby de um hotel, né? E talvez não vai ter nenhuma dúvida que é muito fácil uma máquina fazer um check-in de um hotel, por exemplo, ou fazer um check-out, não tem tanta confusão. Agora, é muito mais tranquilo uma pessoa chegar e falar com uma outra pessoa, ser recebida no hotel, né, poder trocar alguma informação de maneira humana do que na frente de uma máquina. Então, vão ter coisas que eu acho que vai haver um período em que essa situação vai sair fazendo um pouquinho de controle, mas vai voltar para um momento que a gente vai valorizar o humano. Né? Eu torço para isso, que o humano prevaleça. Exatamente. Muito bom, doutor André Palmini. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Imagina. Bom congresso aí para vocês. Muito vai até obrigado, sábado, uma boa noite para a senhora e para os seus ouvintes. Tá bom? Um abraço.